Fala galera, Felipe Masmanier do Footstats, hoje mais uma vez ao lado de Léo Miranda. Tudo bem, pessoal? Tudo bem com vocês? A gente vai falar um pouquinho de futebol, dando sequência ao projeto aqui do Footstats, e hoje a gente vai falar de ligação direta. Afinal, quando o goleiro lança lá para o centroavante, será que isso é legal? Será que isso... A gente sabe que irrita um pouquinho vocês, às vezes, principalmente quando o goleiro o time podia segurar um pouquinho mais a bola, mas a gente vai explorar através dos números e também de explicações envolvendo o jogo, se isso faz parte do futebol, se isso é falta de recurso, é falta de ideia, enfim, explorar um pouquinho qual é o papel da ligação direta dentro do futebol. Exatamente, esse lançamento vindo do goleiro, vindo do zagueiro, vindo do meio, em qualquer região do campo, e a gente engloba todos eles aqui. Aqui na tela a gente está vendo o símbolo desses times europeus, porque a partir das quartas de final a gente faz a coleta desses jogos aqui no Footstats também, a gente levantou os números desses times e vai traçar um paralelo com o futebol brasileiro. E é exatamente de futebol brasileiro que a gente começa falando, mais especificamente de Campeonato Paulista. A gente vai trazer os números aqui de lançamentos e passes dos 4 times de São Paulo nas semifinais. São 4 times grandes, times que se enfrentaram numa situação de mata-mata, assim como é na Champions League, né, Léo? Exato. Talvez o mais importante aqui desse gráfico é perceber aquela porcentagem lá. Essa última final, coluna. porque ela mostra o quanto a ligação direta está dentro da construção do time. Então imagina a construção de jogo. Como um time faz para chegar ao ataque. Essa é a construção. Né? Pode ser através de passes curtos, que são os passes aqui nessa segunda coluna, ou os passes longos, que aqui a gente denomina de lançamento, a gente sempre faz essa divisão de lançamentos e de passes, e a gente traz os números aqui das semis do Paulista. Corinthians lançou 93 bolas, acumulando os 2 jogos contra o Santos, 93 bolas, uma média de 46,5 por jogo, esse número é bem alto, e trocou só 410 passes curtos pelo chão, 205 por jogo. Aí o número que o Léo falou, que é essa última coluna aqui, né, Léo? Que é o número de participação. Olha só como o que você vê geralmente no jogo se traduz nos números. Os números eles não falam tudo, mas eles dão indícios que a gente vai lá e procura. O Santos, que é esse time do Sampaoli, um time mais guardiolista, que fica mais com a bola, tem quase 1000 passes curtos. É muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. Então olha o quanto o Santos usa do passe e olha o quanto ele usa também do lançamento. Ele é o segundo colocado no lançamento. Né? Sim, 37 Ou seja, lançamentos por jogo. O que isso significa? Que é um time com mais ideia. É um time que sabe jogar pelo chão, no tatiquês é o jogo apoiado. Né? É um time que sabe jogar pelo alto, quando pressionado. Fez isso contra o Palmeiras no Allianz Parque. Fez isso contra o Corinthians nos 2 duelos que teve na Arena do Corinthians. Fez isso, inclusive, contra o São Paulo. O Santos ganhou aquele jogo 2-0 do São Paulo no início do Paulistão com um gol de bola aérea e um gol de contra-ataque. Então é um time com mais recurso. O que a gente quer entender aqui é quando que a ligação direta é recurso de jogo ou quando ela mostra uma falta de ideia. Né? Olha só o Corinthians. É o que mais tem, o que mais usa o lançamento dentro de toda a construção. 18,5%, só para explicar direitinho mesmo esse lance aqui desse número. 18,5% é a porcentagem de lançamentos dentro da construção de jogo inteira do Corinthians. Ou seja, quase 20% do jogo do Corinthians nas semifinais veio através dessa bola longa. O segundo jogo deixou isso bem claro. O Corinthians não conseguia trocar 2, 3 passes entre os jogadores do time. O Corinthians não jogou. Né? Não jogou. Parecia jogo de rugby, lançando a bola lá pra frente. Aqui caracteriza bem uma falta de ideia. Não era exatamente um recurso, o Corinthians realmente não estava conseguindo jogar. Aí olhando as porcentagens aqui, o São Paulo com 10,3% do jogo através de lançamentos. E o Palmeiras com 8,9%. O Palmeiras vai ser um tema importante aqui no nosso debate. A gente vai entrar mais a fundo um pouco mais pra frente, porque é o time que está caracterizado por essa ligação direta. Quando se fala no nome do Felipão, hoje em dia, é a primeira palavra. Mente, futebol ruim, o demônio do futebol arte, é isso e aquilo. E é importante desmistificar um pouquinho isso, porque o Palmeiras é um time muito direto, mas quando a gente fala time direto, Felipe, não é um time que só lança a bola lá para o ataque. É um time que, ao invés de trocar, por exemplo, 10 passes para chegar ao gol, troca 3, troca 4. Então o time direto é um time que quer atacar o tempo todo. Não significa que quer só jogar a bola lá para frente. Sim, time muito mais vertical, né? Exato. Que consegue chegar na finalização precisando de muito menos troca de passes. O Sampaoli fala amor ao balão, Uhum. ter amor à bola. Quando ele fala ter amor à bola, significa manter a bola, trocar passes. Como esse número muito bem mostra,
também para se defender. A Espanha de 2010, por exemplo, todo mundo tinha a ideia da Espanha como a 8ª maravilha do futebol no mundo. E aquele time, depois o técnico falou, era um time extremamente defensivo. A gente ficava com a bola, não era para atacar. Para não sofrer. Era para o adversário não ter ela, para não sofrer. Exatamente isso. E aí a gente vê o Santos, é um time que menos tem... Ele usa menos, constrói menos com bola, com ligações diretas. E o Palmeiras, desses aí, o segundo que menos constrói, né? Sim. Lembrando aqui esses números só de semifinais, mas pro final do vídeo a gente vai trazer esse número completo da temporada que vai dar para trazer alguns insights bem legais. Exato. Agora presta atenção. 90, essa aqui é a média por jogo. 46 por jogo, 32 por jogo, 31 por jogo, 37. A gente quer comparar um pouquinho o que a Europa tá fazendo. Né? Exato. E é nesse tema que a gente vai entrar agora. Como a gente falou, a gente está fazendo a coleta dos jogos da Champions League a partir das quartas de final. Coletou os 4 jogos que aconteceram essa semana. E aí a gente traz esses números aqui bem completos na mesma linha, lançamentos e passes, as duas formas de você construir um jogo, através do passe curto ou do passe longo. Para começar aqui, primeira linha já, Tottenham 1, Manchester City 0. Número de lançamentos, 76 lançamentos no jogo inteiro. 48 lançamentos do Tottenham. Logo de cara a gente já vê que esse papo de que na Europa não se lança, que na Europa é só bola no chão, é balela. É mentira, o Tottenham lança bastante, até por ter um Kane, um pivôzão que faz a casquinha, né, que a gente sempre fala aqui no futebol bola, brasileiro. Espera a passagem dos meios, às vezes retém a bola e dá aquela casquinha para o som entrar em diagonal. Para os pontos do som, que tem uma velocidade gigantesca. Tottenham lançou 48 vezes, esse número representou 13,6% da construção de jogo do Tottenham. E olha só como é legal ver um pouquinho também que a média não é tão menor do que a média aqui dos times brasileiros. Inclusive falando de times que querem ficar com a bola, que querem jogar, como é o caso do City, teve 28 lançamentos, como é o caso do Barcelona, 38 e o Ajax, 35. São times que têm o mesmo modelo, por exemplo, a mesma filosofia do Santos. E são times que também usam do jogo direto, ou seja, é um recurso do jogo, gente. É um recurso do jogo, ainda mais por se tratar de jogos de mata-mata, né, que acaba intensificando isso um pouco mais, os times precisam daquela segurança de não sofrer um gol. Então acontece, só para bater os números aqui, o Porto construiu 16% do seu jogo através de lançamentos, o maior número de todos esses times também aqui. Porque tem um adversário, é o que a gente estava falando no início do vídeo. Quando que a ligação direta é falta de recurso, é falta de ideia, quando que ela é recurso do jogo? Aqui, por exemplo, vendo Liverpool e Porto, parece que o Porto não tem ideia. Não é que o Porto não tem ideia. O Porto é um time bem treinado, bem montado, mas é que o Liverpool foi lá, sufocou tanto a marcação que não teve outra opção. Mais ou menos na linha do que foi o Santos e Corinthians também, dá até para traçar esse paralelo. O Liverpool sendo o Santos, o Porto sendo o Corinthians. Exato. Mas o Tottenham, por exemplo, que tem o Kane, que faz muito bem essa proteção de bola, e tem o Son, que é uma coisa... O Palmeiras tem o Daverson, que protege muito bem a bola, e o Dudu, que pega muito bem essa bola. Então, vai ser mais vantajoso usar essa ligação direta do que trocar passes quando o time do Palmeiras, por exemplo, não tem um segundo volante que pensa o jogo. O Felipe Melo não é esse cara, nem o Bruno Henrique é esse cara. O Bruno Henrique é um cara mais de chegada. O Tottenham até é um time muito mais completo, mas também... tem grandes vantagens, consegue atacar bastante nessa jogada direta. Aí, Manchester e Barcelona, um número bem interessante aqui, que a gente vê o Barça com 38 lançamentos, é um número bem alto. Mas aí se você pega com o número de passes, 746 passes, representou só 5% da construção de jogo do Barça. Então tem essa questão dessa análise a se fazer também. É o time que mais trocou passes, né? E a gente vê, o United é um dos times que menos trocaram passes durante o jogo e o gol do Barcelona foi muito cedo. Então esse número está um pouquinho alto porque o Barcelona se defendeu muito mais do que atacou nesse jogo, porque chegou ao placar rápido. Jogo de mata-mata tem que vencer. A história de jogar no jogo de mata-mata, a gente vê o Guardiola aí, 10ª derrota consecutiva do Guardiola em jogos de mata-mata, jogos da Champions League. Fora de casa? Fora de casa. Nossa, essa não. Então a gente já questiona, será que no mata-mata você tem que jogar, tem que manter o seu modelo, ou você tem que procurar alternativas para vencer o jogo? Talvez alternativas para vencer. É, a questão da competição. O Barça, você tinha falado também, né, Léo, antes, a primeira vitória no Old Trafford também na história. Primeira vitória, né? na história do Barcelona no Old Trafford, por isso que também está um pouquinho alto esse valor, eles quiseram segurar um pouquinho o resultado e não tem nada de mal nisso. Sim, a faz parte do jogo, é usar competição. isso como um recurso de ataque. Sim.
É isso. E aí, o último jogo aqui, só para bater rapidinho, Ajax 1, Juventus 1. E bem alto esse número da Juventus, quase igual ao do Tottenham. 47, só bastante destacando lançamento. a qualidade do Ajax. Um baita time, pressionou bastante a saída da Juve, que tem o Cristiano Ronaldo e tem principalmente o Mandzukic para segurar essa bola. Retém bem essa bola. E o Ajax está jogando demais. A gente estava conversando aqui antes como a gente está encantado com esse time, jogou muito contra o Real. Escola holandesa até não poder mais, né? A gente tá até com a camiseta da Holanda aqui atrás também, né? A camiseta de 98 da Holanda, jogou contra o Brasil. A do Davids, essa aí todo mundo lembra dele, o cara do Oclinhos. Jogava com ele no Win Eleven, no Quase FIFA. jogou no Vasco. Quase jogou no Vasco, Quase Davids? jogou no Vasco esse cara. Não sabia dessa. Mas enfim, Juve aqui com uma porcentagem alta também, aí, 12%. Prestem atenção antes da gente virar a tela da porcentagem da bola alta na construção do time. Vamos comparar isso com a média dos times brasileiros. Vamos ver se é tão alto, se é tão baixo. Esse número aqui, construção de jogo na temporada inteira. Esses times aqui que a gente coleta 100% dos dados. Quanto foi de passe curto e quanto foi de passe longo? Isso no ano de 2019 inteiro. 2019 a resposta inteiro. é meio óbvia. O Palmeiras é o time que mais lança bola. Mas mais lança bola porque tem o Daverson, porque tem o Dudu, que faz muito bem essa jogada. O Felipe Melo e o Bruno Henrique, que lançam a bola muito bem. Tem o Goulart agora, que é o cara que, apesar de estar pesadão, e o jogo do Palmeiras na Libertadores com o Dudu centralizado, funcionou muito bem. Mas o Goulart aproveita muito o lançamento. No Cruzeiro ele fazia isso direto nos lançamentos pro Borges. Então é normal o Palmeiras ter mais lançamento. Só que olha só o percentual, não é tão mais alto assim, não é 20%, 30%. O Tottenham lançou mais na Champions League, o Porto lançou mais, a Juve lançou mais. É um número que tá ali. E isso, claro, muito próximo do São Paulo aqui também, né, com 8,8%. Depois vem o Corinthians com 8%, que tem o Gustavo lá na frente, que tem essa bola muito. É um jogo que o Corinthians se força a fazer demais. O Botafogo com o Diego Souza agora tem um cara que retém muito bem a bola. É um cara que aguenta muito bem esse tipo de jogo, realmente. Foi contratado no Botafogo para isso. E o Santos, por exemplo, que lança bastante como recurso, mas agora se pergunta, será que não falta o 9 nesse elenco? Poderia melhorar um pouquinho o aproveitamento. Mas a história que você falou do Santos ser um time bem híbrido, que consegue jogar muito com a bola no chão, mas também faz muito uso dos lançamentos. E aqui na outra ponta, Fluminense e Grêmio, para quem está acostumado aí ver esses dois times jogando, sabe que são times que realmente trocam muito a bola no chão. O Fluminense do Fernando Diniz aqui com 3,8%, uma marca abaixo dos 4%. Agora falando de Palmeiras ainda, um pouquinho que é o centro de toda essa discussão, a história do Felipão, quando se fala em Felipão atualmente é ligação direta ainda que vem na cabeça depois direto. Do time sair da semifinal do Paulista, todo mundo, o torcedor ficou muito puto. Mas, e aí, em primeiro lugar, tem essa questão também, né? O Felipão tá sofrendo uma baita de uma pressão, mas desde que ele voltou ao comando do Palmeiras, ele tem 70% de aproveitamento pelo time, sofre meio gol por jogo só, uma defesa muito segura. E as derrotas dele, perdeu do Cruzeiro na Copa do Brasil, Cruzeiro campeão. Perdeu do Boca na Libertadores, Boca finalista. Esse ano não teve sucesso nos clássicos também, mas são jogos grandes, a gente sabe que um clássico qualquer um pode levar melhor. O clássico perdeu do Corinthians, o Corinthians fez um gol, se defendeu, porque o Corinthians sabe fazer muito bem isso, se defendeu, o Palmeiras atacou o tempo todo. Sim. E aí perdeu do São Lourenço, um jogo que realmente foi muito ruim, mas aí recuperou um pouquinho na Libertadores. Então, o trabalho do Felipão, eu entendo as críticas ao Felipão, entendo que o futebol brasileiro precisa de algo novo, precisa de uma mudança, mas essa mudança não parte do Felipão. Exato. O Felipão foi contratado para fazer o que ele está fazendo. E não parte da saída do Felipão do Palmeiras também, como muita gente tem falado. O Palmeiras é um time que está encaixado para fazer esse estilo de jogo. Tem as peças que se encaixam muito bem nisso. O Goulart foi contratado para isso, os pontas, o Felipe Pires e o Carlos Eduardo foram contratados para isso. E aí, diferente esse nível, por exemplo, de São Paulo, que mostra aqui uma falta de trabalho, falta de sequência. Começando com Jardine, Mancini, Cuca. Não dá sequência para ninguém. Dura até o final do ano? Não dá sequência para ninguém. Né? A mesma coisa do Vasco, por exemplo. Vasco, Cruzeiro e Flamengo são times que a gente vê, Flamengo não está jogando bem. Será que não está jogando bem? Cruzeiro talvez seja o melhor time do Brasil no ano. Com uma coletividade absurda. Usa bastante a bola longa. Tem um cara que prende muito bem a bola lá na frente, Fred, mas sabe jogar pelo chão também. O grande segredo está em variar as jogadas, que é o que esses times aqui na zona intermediária fazem muito bem. E aí, para fechar só desses números do Palmeiras que eu tinha falado, na Libertadores, por exemplo, tô até usando minha colinha aqui porque é difícil de lembrar tudo. Palmeiras é o 18º da Libertadores em lançamentos, isso em média por jogo. Palmeiras é só o 18º que mais lança. Mas é o quarto que mais lança certo, com 52,9% de acerto, que é a maior porcentagem de acerto. Então a gente vê que é um time
que tem essa bola muito bem treinada, não é falta de recurso, é ideia de jogo mesmo, é o que o Felipão quer fazer. No Paulistão, 7º em lançamentos no total, mas primeiro em lançamentos certos e primeiro em porcentagem de acerto. No Brasileirão do ano passado, também foi o primeiro que mais lançou, o primeiro que mais acertou e com uma média de acerto bem alta. Isso mostra um pouquinho também, é parte do que é pensado, é parte do modelo. Pode desagradar às vezes, pode irritar, mas a bola recuada para o goleiro também irrita. O torcedor aqui no Brasil, ele quer o gol o tempo todo. Gol, independentemente gol. De qualquer coisa. Exato. O Fernando Diniz pensa nesse gol com muitos passes antes. O Felipão aqui na outra ponta pensa nesse gol com um passe, que é o passe longo. São duas maneiras diferentes de chegar ao gol. Não tem melhor, não tem pior. Espanta o Atlético Mineiro que demitiu o Levir, porque o trabalho dele é muito ruim e o time joga muito mal. Time muito aqui, limitado. Tentando pouco lançamento. Talvez o melhor com o Ricardo Oliveira seja tentar mais lançamento, né? Poderia ter sido uma ideia, mas nem essa ideia acho que o Levir estava conseguindo ter. Não parecia que ele estava muito afim de trabalho mesmo, né? Não deu pra entender. Tava meio desconectado com a realidade. A própria entrevista que ele deu aí no último jogo mostra bem isso. Mas enfim, isso aqui também não é... A gente não tá falando que o Palmeiras é o primeiro ou é o último, que o Fluminense é o primeiro ou o último em termos de qualidade. De comparação. É só essa história mesmo da característica do jogo, de um estilo de jogo mesmo. Mas bom, essa foi nossa análise de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, se é que você já não está inscrito, ativa as notificações, manda para todo mundo aí, porque acho que é uma análise legal, acho que dá para ter um debate interessante sobre essas ideias. E deixa seus comentários, perguntas, a gente responde. Não esquece de seguir nas redes sociais, nas minhas redes sociais, na dele também. A gente vai trazendo mais pessoas, mais temas para debater aqui. E até a próxima, né, Felipe? É isso, um abraço, galera, até mais.